aqui um aviso sobre o próprio GIEC Live, tá? É A gente tem que ter um controle das ações que o nosso código vem a ter. Tá, acho que eu estou ouvindo o áudio de alguém. Se caso você tem interesse em apresentar aqui o seu artigo, o seu trabalho aqui no GIEC Live, a gente tem um formulário, tá? Estou colocando o link também aí no chat, tá bom? Para você enviar o link do seu trabalho, o seu nome, a sua instituição, que a gente faz esse processo de entrar em contato, de verificar se o tema do seu artigo é um tema de educação com computação. E lá vocês vão ver os principais eventos, né? E tem até espaço para artigo em revista, se você quiser pôr, né? Em outros da área, né? Mas o nosso desejo maior é integrar aqui todos os pesquisadores em educação e computação no Brasil, né? E é um espaço assim para a gente se conhecer melhor como pesquisador e poder conhecer também o perfil dos eventos e como a gente pode ser uma comunidade mais forte e mais rica aqui, cientificamente falando, em educação e computação. Tá joia? Nosso próximo GIEC Live ele já está fechado, o professor Wendel Geraldes, lá do IFG, Instituto Federal de Goiás. Se ele tiver, se ele entrar durante o nosso GIEC, antes da gente encerrar, eu peço para ele dar uma palhinha do que vai vir no próximo GIEC Live, tá bom? Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, fiquem à vontade, tá joia? Tá ok? Bom, então, vou apresentar aqui a nossa palestrante do dia, tá? A professora Pascaline Scaico, da UFPB. Então, agradecer em nome do GIEC, né, pela apresentação. Houve muitas aventuras, né, Pascaline, para você poder apresentar. Infelizmente, teve alguns problemas técnicos, né, na máquina dela, mas graças a Deus ela conseguiu estar com a gente hoje e vai apresentar esse trabalho que foi publicado no ITIX, tá? Seria analisando como o interesse em programação e computação muda durante um curso introdutório de ciência da computação. Acho que é um curso de programação, né? Introdução à programação. Um estudo qualitativo com graduandos brasileiros, tá? Então, professora Pascaline, fique à vontade, tá? O formato do GIEC Live é de 20 a 30 minutos de apresentação e logo após a gente abre para a discussão. Fiquem à vontade, tá bom? Então, professora Pascaline, o espaço agora é seu. Fique à vontade. Obrigado, tá? Eu é quem agradeço. Boa tarde a todos. Agradeço tarde. a oportunidade de poder discutir um pouco esse trabalho. Estou feliz de estar aqui, né, de interagir com tantos outros professores e educadores e pesquisadores que atuam também na educação e computação. Então, Esdras já adiantou o título do trabalho e ele tem a ver com algo que fizemos na UFPB. Então, apesar de estar aparecendo aí o Centro de Informática da UFPE, esse artigo foi publicado na época que eu estava fazendo doutorado, mas eu sou professora da UFPB, como o Esdras falou. E esse estudo ele foi desenvolvido, é um estudo qualitativo, e foi desenvolvido com alunos da UFPB do campus 4 de Rio Tinto, que é um campus de expansão que fica a mais ou menos 60 quilômetros da capital, João Pessoa. Bom, quem de alguma forma tem relação com educação e computação já deve ter sentido isso de forma muito forte, que para alguns alunos aprender a programar é um processo que consome tempo, que consome energia, que é difícil e que por vários fatores em algum momento ele se torna desencorajante, né? Então é desmotivante para alguns alunos aprender a programar. Então é aquele momento em que o professor ele se depara com o grande desafio de tentar fazer
com que a aprendizagem aconteça num cenário em que o aluno ele não está completamente ou devidamente envolvido com a atmosfera do ambiente didático-pedagógico. Ao longo das décadas, eu acho que desde a década de 70, pesquisadores da área de educação, não necessariamente da computação, já discutem problemas relacionados a ensinar programação ou outras disciplinas dessa área, né? Muitos se voltaram no primeiro momento para entender como as ferramentas dos ambientes poderiam melhorar, como as linguagens ou que linguagens poderiam ser utilizadas com iniciantes em programação. E uma outra gama de pesquisadores tentou entender um pouco fenômenos relacionados a aspectos humanos, dentre eles aspectos motivacionais, né? Dentre esses construtos que vêm sendo estudados ao longo das décadas, tem o construto interesse, né? O interesse, a aprendizagem é um processo complexo, formado por múltiplos elementos, e o interesse é um deles. Que, como dizia Piaget, é o elemento que energiza o engajamento do aprendiz com aquilo que está sendo aprendido e com o próprio ambiente de aprendizagem, né? Então, apesar de ao longo dos anos muito esforço, muita energia ter sido despendida para desenvolver ambientes mais interessantes, ferramentas, métodos de ensino mais motivacionais, ainda assim a gente percebe que é muito difícil conseguir fazer com que os alunos se mantenham interessados, ou mesmo despertar o interesse de iniciantes com a atividade ou com a área de programação, né? Um problema que a gente decidiu trabalhar, o contexto foi justamente, apesar de existir tantos recursos, tantas ferramentas, por que mudanças reais não conseguem ser observadas quando a gente está de frente a uma classe de introdução à programação, né? Então, foi isso, basicamente, que nos motivou a desenvolver esse estudo, né? O que realmente, diante de diferentes cenários, a diversidade de realidades, o que realmente impactos podem ser gerados com esses recursos ou essas atitudes e intervenções que os educadores tendem a fazer para motivar ou tornar seus alunos mais interessados. Então, o artigo que eu estou apresentando hoje, ele é parte de um projeto maior, onde foram desenvolvidos 2 estudos de caso. No artigo de hoje eu vou apresentar os resultados de um deles, mas o nosso objetivo maior enquanto pesquisador era estabelecer um framework teórico que pudesse explicar o que é o fenômeno de desenvolver interesse em aprender a programar, a partir, sob a ótica de iniciantes em programação. Então, uma questão de pesquisa norteou todo esse estudo, que era como os interesses de um iniciante em programação mudam ao longo do tempo, ao longo de uma experiência, de uma primeira experiência, uma experiência introdutória, e por que ele muda. Então, havia o interesse em a gente entender de uma forma dinâmica como isso acontecia e as forças, os pesos e os contrapesos que poderiam gerar mudanças nesses interesses. Para desenvolver a pesquisa, foi necessário se apropriar de muitos conceitos que vêm lá da psicologia da educação, né, da psicologia educacional. As teorias motivacionais, elas são muitas vezes elas são divergentes, elas não concordam em todos os aspectos, e existia um grande volume de teorias em torno do que é motivação, o que é interesse, o que é engajamento, e dentre as que a gente estudou, a gente decidiu seguir uma linha em que o interesse é diferente de motivação. Então, esse trabalho ele começa a se diferenciar um pouco, porque vocês vão ver que ao longo da minha apresentação, eu não vou usar mais o termo motivação, eu vou usar o termo interesse, né? O interesse foi uma sub-área da motivação que começou a ganhar força, que começou a se tornar independente como área de pesquisa. E interesse para a gente é um estado psicológico. É um estado, e por ser um estado, é algo transitório, que pode mudar, né? O interesse também, ele tem um aspecto que é relacional, ou seja,
não existem pessoas interessadas, existem pessoas interessadas por alguma coisa. Então, existe uma relação aí do interesse com a coisa, com o objeto. Eu posso ter pessoas motivadas por diferentes razões, diferentes motivos, mas mesmo pessoas motivadas, elas são interessadas apenas por determinadas coisas, por um subconjunto de coisas. Né? Então, nós estudamos essas teorias relacionadas a interesse, entendemos o que era esse conceito, que não é para nós, né, um traço de personalidade, né? Então, interesses, eles podem ser desenvolvidos. Eles podem surgir a partir de como o ambiente se apresenta para eles. Se apresenta atraente ou interessante e a partir daí eles evoluem, né? Então, foi com base nesse pressuposto de que interesses eles podem ser desenvolvidos que a gente desenvolveu esse trabalho, né? A gente utilizou para conduzir a pesquisa um modelo chamado o Modelo de Desenvolvimento de Interesse das 4 Fases, que é de 2 pesquisadoras, de Heine e Henniger, em que elas explicam como acontece esse processo de evolução de um interesse que, num primeiro momento, é apenas uma emoção, ele é algo como uma faísca. Quando você escuta alguma coisa e aquilo te chama a atenção e faz você deixar o que você estava fazendo de lado e volta a sua atenção para aquilo, isso aí é o que a gente chama de interesse situacional, né? Então, é um interesse que, num primeiro momento, nessa primeira fase, ele basicamente é uma emoção, é curiosidade, pode ser surpresa, pode ser algo até negativo, uma reação, uma emoção negativa, e isso vai evoluindo a partir de como o ambiente vai se comportando, os estímulos que vão acontecendo no ambiente, até chegar num ponto em que o ambiente ele evolui e ele é internalizado pela pessoa, pelo indivíduo. Ou seja, eu não me interesso mais pela coisa em função de estímulos externos, mas porque eu tenho um motivo que me faz me engajar com aquele objeto, é simplesmente o próprio objeto. Então, o objeto ele passa a ser o motivo do engajamento, né? Então, eu circulei aqui para facilitar, para agilizar um pouco, algumas coisas que diferenciam quando o interesse está em cada um desses estados, em cada uma dessas fases, né? Então, na primeira fase é como se fosse uma faísca, né? A gente tem a atenção voltada para aquilo, mas é um estado em que ele acontece, ele pode acontecer e desacontecer muito rapidamente, é quase que instantâneo, né? Quando o interesse ele passa para uma outra fase, o aprendiz, no caso, porque esse modelo, esse framework teórico de Heidi Henniger, ele se volta para o interesse sob uma perspectiva educacional, eu consigo ficar mais conectada, mais engajada por mais tempo, dependendo do apoio que eu tenha do ambiente educacional, e eu começo a desenvolver conhecimento sobre um determinado conteúdo, né? Quando o interesse ele sai, ele deixa de ser situacional, ou seja, ele não está mais totalmente dependente das circunstâncias do ambiente, ele passa a ser individual, e aí um primeiro sinal é que o aprendiz ele começa a se questionar e ele começa a definir uma própria agenda, uma agenda própria, do que ele quer fazer, do que ele quer saber sobre a coisa, que pode ser alguém, um conteúdo, um assunto, não é? Quando o interesse ele atinge o nível mais evoluído, é quando o aprendiz ele consegue já, por exemplo, a partir daquela agenda que ele identificou, ele pode se comportar melhor diante do erro, da frustração, do não dar certo e mesmo assim continuar persistindo para conseguir atender aquela agenda que ele definiu. Então, esse é o modelo que foi utilizado basicamente para a gente poder entender o interesse dos participantes do nosso estudo, né? Então, do ponto de vista metodológico, a gente entendia que era necessário compreender o fenômeno, porque o desenvolvimento de interesse é um fenômeno para a gente, de uma forma naturalística. E a gente queria entender isso de uma forma dinâmica. A gente não queria simplesmente, num determinado momento do tempo, dizer o interesse dele estava nessa fase, ou ele tinha ou não interesse, né? Então, a gente decidiu não usar escalas para medir interesse, apesar de elas existirem, né? Na época do estudo, não existia nenhuma escala ainda que pudesse simular
as fases do modelo das 4 fases. Então, a gente teve que criar indicadores para poder fazer esse mapeamento. Então, foi realizado um estudo qualitativo, baseado em estudos de caso, longitudinais. Eu vou explicar como é que esses participantes foram acompanhados. E a gente usou o modelo das 4 fases para conseguir entender o que estava acontecendo com o interesse dos participantes, né? Então, o caso que eu vou mostrar agora, ele é o caso que eu chamei de número 1, no qual participaram 10 alunos, sendo 6 homens e 4 mulheres. Todos esses alunos, eles vinham de escolas públicas, eles não conheciam muito sobre computação, apenas ouviam, sabiam que eram tecnologia, eram usuários de redes sociais, cursavam sistemas de informação na UFPB e nunca tinham tido nenhum contato com programação. O ambiente instrucional que eles estavam imersos era o seguinte: a linguagem utilizada era Python, obviamente todos os detalhes ou mais detalhes estão no artigo, né? Então eu vou frisar aqui alguns principais. A linguagem utilizada era Python, a classe, a turma, ela tinha 50 alunos, então era uma turma relativamente grande. O professor da disciplina era um professor que era um programador muito bom e com muita experiência de mercado, experiência prática, não apenas acadêmica, mas também prática. Era um experiente professor também no ensino de programação, que adotava uma abordagem top-down de ensino. Então, o que acontecia é que vários conteúdos eram mostrados nas primeiras aulas, e o professor, à medida que os alunos iam praticando nas aulas de laboratório, ele ia trazendo mais informações sobre aqueles conteúdos de programação. Mas durante as observações, a gente não percebeu nitidamente, por exemplo, estratégias motivacionais que eram sistematizadas ou mesmo planejadas dentro daquele plano instrucional. De nenhuma forma isso é uma crítica ao ambiente, porque a gente sabe que na vida real é muito difícil lidar com 50 alunos e ainda fazer com que o processo instrucional considere esse componente motivacional, mas de qualquer forma, essa é uma nota que precisa ser mencionada. Do ponto de vista dos dados, foram utilizados três formas de coleta de dados. Então, foram feitas 3 entrevistas com cada participante, foram feitas observações de todas as aulas, o que gerou mais ou menos um pouco mais de 50 horas de observação baseada depois dessas observações, dezenas de notas de campo reflexivas eram criadas. As entrevistas, elas geraram mais ou menos 25 horas de transcrição, e os alunos, eles também preenchiam diários. Eu vou explicar daqui a pouco como esses diários eram preenchidos. Então, utilizar múltiplas fontes de dados, estratégias de coleta de dados, foi uma forma também que nós encontramos de triangular, né? Quem faz pesquisa qualitativa sabe que a subjetividade é algo que sonda o pesquisador. Então, era muito importante que a gente pudesse garantir a validade interna dos dados. E a gente tentou alcançar através da triangulação, utilizando múltiplos instrumentos. Do ponto de vista da análise, nós tínhamos 2 objetivos. Um deles era identificar como o interesse desses 10 participantes mudava e por que ele mudava, né? Então, para entender o como, a gente utilizou o modelo das 4 fases e também utilizou uma ferramenta, na verdade, um modelo para documentação de emoções chamada Roda de Emoções de Gênova, porque o interesse ele é formado, ele se sustenta a partir de componentes cognitivos e emocionais, né? Do ponto de vista da cognição, a gente observava, por exemplo, durante as aulas, como os alunos se comportavam, com que frequência eles faziam, eles atendiam ao que o professor solicitava, eles se voluntariavam, como eles atendiam aos exercícios que o professor
submetia que eles fizessem, com que frequência, por quanto tempo, como eles percebiam a carga de trabalho. Do ponto de vista das emoções, a gente utilizou a roda das emoções e do ponto de vista do conhecimento, a gente media a partir do que era observado durante as observações, então, como eles construíam código, já que as aulas eram em laboratório, e das notas desses alunos, né? Então, a partir desse arcabouço, a gente conseguiu entender como é que flutuava o interesse de cada um dos 10 estudantes dentro daquele modelo das 4 fases. Para entender as forças, né, de influência nas mudanças que aconteceram, a gente utilizou, num primeiro momento, teoria fundamentada para fazer a análise dos dados, mas depois a gente, em várias iterações de análise, a gente utilizou também a análise temática, que é uma técnica de Clark e Brown. Quando a gente gerou alguns resultados preliminares da análise, nós usamos uma técnica de validação chamada Member Checking. Então, a gente voltou para os participantes, aplicou alguns questionários com eles para entender se a visão que a gente tinha dos dados sobre essa verdade que a gente estava construindo também era compartilhada pelos alunos. Bom, então, os resultados preliminares nesse estudo de caso 1 foi o seguinte, né? Para responder como os interesses mudavam, a gente representou esses interesses na forma de trajetórias, né? Porque a gente queria uma perspectiva dinâmica sobre o interesse dos estudantes. Então, o que é que a trajetória que a gente rotulou aqui como A significa? Que no início da disciplina, alguns alunos, nesse caso um aluno, na trajetória B, 2 e assim sucessivamente. Na trajetória A, o aluno, o participante, ele começou sem interesse, ele evoluiu para a primeira fase, que foi ter o interesse situacional disparado. Em algum momento do tempo, ele perdeu novamente o interesse e ao final da disciplina, ele permaneceu na fase 1. Então, isso se aplica para todas as outras trajetórias. A gente tem o caso aqui de um estudante que não tinha interesse e conseguiu chegar na fase 2. Mas como a gente pode perceber, primeira coisa, alguns participantes eles não tinham interesse em programação qualquer que fosse. Porque eles não tinham contato com programação, eles não tinham pessoas da área de programação próximas a ele. Então, isso era algo quase que óbvio, né? Muitos que começaram já, por exemplo, na fase 1, como é o caso de 2 participantes que estavam na trajetória B e 2 que estavam na trajetória C, eles desenvolveram algum interesse por programação porque eles eram jogadores. Então, o ato de jogar despertou, foi o gatilho, foi o trigger para eles se interessarem de alguma forma pela área, né? Como a gente pode ver nessa imagem, havia muitas transições no interesse, no estado de interesse desses estudantes, né? Então, a gente tem aqui casos de 3 ou 4 transições em que havia realmente essa flutuação de como esses estudantes se interessavam em alguns momentos ou até se desinteressavam em aprender a programar. Nenhum dos participantes, inclusive do caso 2, que eu não vou falar aqui, né, não é o foco, nenhum conseguiu chegar a desenvolver um interesse individual por programação. E a literatura explica por quê. É necessário muito tempo para que o interesse ele saia do estado situacional e ele vá para o estado individual. Bom, uma vez que a gente identificou essas trajetórias, a gente queria entender o que causou essas transições, o que fez as mudanças de um estado para outro, né? Então, por exemplo, a gente conseguiu entender o que fez um estudante que não tinha interesse, como é o caso dessa trajetória aqui, em algum momento do tempo, evoluir para a fase 1 do modelo de desenvolvimento e ter o interesse situacional disparado. Então, por exemplo, novidade é um componente, é um elemento muito importante para desenvolver o interesse. Porque novidade chama o foco da atenção para o objeto, né? Então, a própria natureza
da disciplina, num primeiro momento, fez com que alguns alunos se interessassem, porque aquilo era desconhecido para eles. Então, a forma com que o professor falava sobre programação trazia esse ar de novidade, né? O professor também fez uma iniciativa muito interessante, que foi, nas primeiras aulas, convidar um ex-aluno que estava bem sucedido, bem posicionado no mercado, para fazer uma palestra, uma conversa com essa turma. Então, esse aluno, ele trabalhava na época no The New York Times, e isso fez uma grande diferença no interesse de alguns participantes, porque eles se colocaram no lugar daquele aluno, que alguns anos atrás estava sentado naquele laboratório e anos depois pôde suceder profissionalmente, né? Quando eles completaram o primeiro código, o Hello World, que a gente conhece, também foi algo percebido nos dados, que emergiu com a análise de que era um gatilho para tirar os alunos que estavam no estado de completo desinteresse para a primeira fase do modelo. Alguns alunos, alguns participantes, eles também voltaram. Essas transições, elas regrediram, né? Então, alguns que ou começaram na primeira fase ou então eles retornaram para a fase de não interesse, a gente também conseguiu perceber. Foi justamente quando a novidade acabou, né? Então, de que forma essa novidade acabou na perspectiva sobre a ótica dos alunos? Como a abordagem pedagógica do professor era top-down, então muitos conteúdos eram explicados ao mesmo tempo. Não necessariamente ao mesmo tempo, mas o volume de informação chegava muito rápido. E para o professor era importante mostrar um pouco de tudo para que os alunos fossem tendo essa visão mais ampla. Mas os alunos, eles começavam a ouvir os mesmos termos o tempo todo, em quase todas as aulas. E eles não conseguiam perceber, por exemplo, que eles estavam aprendendo a desenvolver habilidades, por exemplo, de melhorar o código, de desenvolver um código mais limpo, de usar de uma forma diferente uma estrutura, de modificar um pouco a lógica do que ele estava desenvolvendo para trazer um código mais enxuto. Mas essa percepção que o professor tinha não era a que os alunos tinham. Então, isso fez com que a própria abordagem pedagógica quebrasse um pouco esse elemento novidade do ambiente instrucional. Outro elemento importante foi elementos mais relacionados a aspectos individuais, a fatores individuais. Por exemplo, alguns alunos, eles tinham locus de controle externo. O que é que significa locus de controle? Significa dizer que um indivíduo, ele atribui a elementos externos o que acontece com ele, e não necessariamente ao comportamento dele. Então, às vezes, o fato de não se dar bem numa determinada tarefa ou num exame, era visto pelos alunos, era uma crença dos alunos de que eu não fiz isso bem porque eu tive que estudar para aquela outra disciplina, ou porque isso aqui realmente não é muito difícil para eu fazer, meu comportamento não pode mudar o que está acontecendo, né? E crenças de alta eficácia, que foi algo que realmente emergiu com muita força nos 2 estudos de caso, né? Crenças de alta eficácia tem a ver com como você se imagina capaz de desenvolver ou de realizar uma tarefa. Não necessariamente significa dizer que você é ou não capaz, mas como você se vê capaz de desenvolver aquilo dali, né? Então, outros facilitadores para o interesse aumentar nesses estágios foi a existência de um programa de tutoria e o fato de trabalhar num projeto, de colocar a mão na massa. Alguns alunos, uma vez que eles chegaram na segunda fase do desenvolvimento de interesse de Heidi-Henniger, eles permaneceram lá o tempo inteiro. E aí a gente se questionou por que esse interesse ele não evolui. Ele nem evolui, nem ele regride. E a gente percebeu que esses alunos que se mantiveram na segunda fase o tempo inteiro, eles tinham uma capacidade maior em relação aos outros de autorregular o próprio comportamento, ou seja, eles eram capazes de mudar estratégias de estudo, de pedir ajuda quando eles viam que não conseguiam fazer sozinhos. Ao organizar essas forças, a gente organizou na forma de facilitadores e inibidores, né?
Então, muitas delas eu já falei no slide anterior, mas algo que merece ser reforçado aqui é que o instrutor, o professor de programação, ele é uma força enorme quando se trata de desenvolver ou mesmo de regredir o interesse de um estudante em programação, né? Então, por exemplo, que atitude do professor, e que isso aconteceu no estudo de caso 1, fizeram com que o interesse dos estudantes aumentasse ou evoluísse de alguma forma, demonstrar paixão e interesse por aquilo que ele estava fazendo, por ensinar programação, né? Ter um discurso positivo em relação à aprendizagem de programação. Então, o professor, ele estimulava muito os alunos e ele nunca dizia que programação era difícil, ou que era para os escolhidos, ou que alguns iam conseguir, outros não. E isso fez muita diferença como um facilitador para transições nos interesses que evoluíram, né? Por outro lado, pode ser um inibidor do interesse dos estudantes as próprias expectativas que o professor tem em relação a quem são os seus alunos, de que os alunos, eles devem ser capazes de fazer determinadas coisas, cumprir tarefas ou agir de determinadas maneiras, quando muitas vezes eles não são. Então, eu criei, assim, essa figura para vocês entenderem que desenvolver um interesse é como se fosse uma guerra de forças, né? Eu tenho aqui um interesse representado por essa figura escura aqui, e eu tenho o tempo inteiro múltiplos elementos mexendo, influenciando com que esse interesse ele possa evoluir ou ele possa regredir, né? Então, é como se o tempo inteiro eu tivesse essa tensão de pesos e contrapesos. Onde é que isso é importante? Isso é importante quando a gente pensa no que a gente vai adotar dentro de sala de aula. Então, trocar a linguagem de programação, utilizar de forma pontual uma ferramenta, um software, sei lá, uma tecnologia educacional, um exercício diferente, não vai ser efetivo, porque existem múltiplos fatores atuando no interesse dos alunos que estão aprendendo a programar, inclusive elementos que são muito individuais daqueles estudantes. Então, essas soluções que a gente pode rotular aqui como de tamanho único, né? Que a gente vê nos artigos. Esse jogo aqui ele é muito bom, ele funcionou. Ele não vai ser efetivo para contextos muito específicos, que têm particularidades, como é o caso da que foi estudada nesse estudo realizado na UFPB, né? Então, é muito importante conhecer qual é a audiência e entender que o professor, ele é uma grande força que gera influência para cultivar os interesses dos estudantes. Então, às vezes, o que ele diz, como ele diz, o que ele faz e como ele faz influencia demais, além de todos aqueles outros aspectos que eu comentei inicialmente. Então, o grande desafio que a gente viu aqui para desenvolver interesses em iniciantes não é necessariamente só desenvolver competências técnicas ou como a gente desenvolve essas competências técnicas, mas é como a gente vai lidar com habilidades não técnicas que muitas vezes os alunos não têm, como é o caso das crenças que eu mencionei, né? De locus de controle, de alta eficácia. Então, eu finalizo a apresentação dizendo uma coisa, mencionando uma frase que obviamente não é minha, mas que me marcou muito quando eu vi isso, que é o interesse, ele pode ser contagioso, né? Então, se o professor, ele tem essa percepção, essa sensibilidade de como ele influencia, e eu estou mais uma vez frisando nesse elemento que ele é um dos mais importantes para o desenvolvimento de interesse, dentro do ambiente instrucional, ele pode fazer muita diferença. É isso, gente. Obrigado, Pascaline. Excelente apresentação. É muito bom poder contar aí com esse espaço aí para a gente conhecer os trabalhos dos nossos colegas. Muito legal. Bom, vou deixar aberto aí espaço para perguntas. Acho que já tem alguns comentários aqui. Bom, é do Rodrigo. Se o Rodrigo quiser falar, você quer falar, Rodrigo? Ou você quer que eu leia? Opa, eu fiz a pergunta no chat lá, mas eu Isso. posso falar aqui, não tem problema.
Tá, já fica à vontade. Parabéns, Pasqualini. Excelente apresentação, viu? E um trabalho extremamente interessante e útil, né? Para qualquer um que tenha tido, e todos aqui, grande maioria, teve a oportunidade de estar em sala de aula, sabe como é difícil, de fato, estabelecer o interesse dos alunos, né? E aí a minha pergunta é normal e até esperado que os alunos tenham interesse no início, né? Porque é uma novidade, principalmente início de curso. Então, de repente, é fácil a gente disparar aquele trigger do interesse, né? Tá? Hum? Mas, ao longo do tempo, os alunos precisam, como a gente costuma dizer, engolir sapo, né? Assim, Hum? chega aqueles momentos onde vêm os conteúdos difíceis, é preciso empenho, é preciso ir... como estabelecer essa, digamos assim, eu não sei se você tem a resposta para essa pergunta, mas de acordo com suas observações, né? Como estabelecer um meio termo, tá? Sustentável para que a gente mantenha um mínimo de interesse que nós não percamos o aluno, né? Entendeu? Acho que Uhum. esse é o ponto, né? Eu gosto de ver só para complementar, é um paralelo na vida, né? Assim, você não pode manter-se uma vida totalmente feliz né? E interessado e motivado, não. A vida é feita de altos e baixos, né? Então, na sala de aula, a gente tem mais ou menos esse problema. Então, fica aí a provocação. Não é bem uma pergunta, mas uma provocação. Obrigado. Perfeito, perfeito, Rodrigo. Com certeza, é complexo fazer isso. Na teoria parece simples, mas na prática é muito difícil porque você precisaria, por exemplo, personalizar o ensino, trabalhar com grupos menores de alunos. Então, uma turma com 50 alunos é impossível o professor conseguir fazer isso, né? Eu tive a oportunidade de observar ambientes, fazer outros estudos de caso em que havia na disciplina 50 alunos, o professor e 10 monitores, em outra instituição que não era a UFPB. E mesmo assim, o interesse, ele teve o mesmo comportamento. Então, para te responder, o que eu diria é, no mundo ideal, a gente poderia trabalhar com turmas menores, de 10 alunos, por exemplo, com ensino personalizado, né, baseado no passo de cada aluno, mas associado a tudo isso, a gente precisa trabalhar muito o lado, a aspectos, como eu falei, não técnicos, né, hábitos de estudo. Muitas vezes os alunos, eles perdem o interesse porque a complexidade, e isso no resultado final do estudo a gente percebeu, né, é como se fosse uma tríade. É complexidade, novidade e crenças de alta eficácia. Então, quando isso se desequilibra, o interesse do aluno ele tende a diminuir. Se é muito difícil, ele vai começar a fazer julgamentos de que ele é incapaz, ele vai se comparar com os outros. E, naturalmente, se você tem uma turma muito grande, o professor ele não vai conseguir dar conta disso. Então, a direção do que eu vejo é de um mundo ideal onde a gente pudesse ter turmas pequenas, com ensino, né, baseado no ritmo de cada aluno, ou pelo menos daquele grupo de alunos, né, com formação, um projeto político-pedagógico que pudesse também olhar para esse lado da formação do aluno, né? Os alunos que a gente recebe muitas vezes, eles não estão preparados para a complexidade de estar num ambiente que tem tantas variáveis que vão desafiá-lo, né? Então, realmente, eu não tenho uma resposta pronta, porque eu acho que ela não existe, né? Em outras universidades, quando a gente tem essas possibilidades, isso fica mais fácil, né? Talvez até em universidades que não sejam brasileiras, onde você pode ter, por exemplo, professores assistentes para dar suporte ao professor, muitos monitores, muita tecnologia, inteligência artificial para funcionar e dar feedback rápido para o estudante. Mas eu acho que é isso, eu não sei se eu te respondi. Mas é o que é muito importante, assim, é a gente como educador, a gente ter noção de como a gente tem esse poder de influenciar, às vezes até no que a gente diz, ou no que a gente deixa de dizer, sabe? Beleza, muito obrigado. Eu é quem agradeço. Tá, pessoal, acho que o Bosco levantou a mão para fazer a pergunta, depois acho que o Wendel também tem uma pergunta. Bosco, é com você, ok? Olá, boa tarde. Muito parabéns, o trabalho muito interessante. Eu tenho duas perguntas, né? Eu como professor, eu acredito que isso
com todos os professores, a gente sempre procura pensar em questões como essas, e que eu achei muito interessante, né, que eu compartilho em algumas das minhas pesquisas, algumas coisas interessantes a respeito desse interesse. Então, por exemplo, uma coisa que eu consegui identificar nas minhas pesquisas, além do background do aluno que tem deficiência em muitas disciplinas, como português e matemática, e isso acaba que interfere diretamente, né, todas essas questões que você levantou, a gente tem uma coisa muito interessante, né, que eu nunca tinha parado para pensar até quando eu comecei a estudar a questão da educação, é que os alunos, eles não são preparados. Aliás, eu acho que nem os professores são preparados para ensinar os alunos a ter uma certa autonomia, a saber como estudar. Então, ele chega na faculdade e aí, de repente, ele se depara com uma série de tarefas e ele não sabe nem por onde começar, como se organizar. E isso, enfim, isso vai em vários aspectos. Eu queria saber se vocês fizeram algum aprofundamento no background desses alunos, né, das experiências passadas, de como isso interferiu no interesse dele, né, ou no desempenho nas aulas. E aí Uhum. a outra pergunta seria assim, eu gostei muito do seu embasamento teórico, e aí eu queria saber, né, se você pudesse explicar um pouco mais de detalhe, como que foi essa conversa do teórico puro ou da linha teórica que trabalha as emoções com a triangulação de dados, né? Pelo que você mostrou ali, eu achei muito bem organizado, muito bem planejado. Mas aí eu queria saber, assim, qual foi a dificuldade que você teve quanto pesquisadora de fora da educação, se é que eu estou certo nessa afirmação, e como foi Uhum. para você estudar esses teóricos e fazer essa conversa, né, essa transição dos dados coletados em relação a uma teoria de ensino que estuda um fenômeno social. Tá, obrigada pela pergunta, Bosco. Em relação à primeira, o que a gente observou é que todos os participantes que a gente estudou, que conseguiram atingir o nível mais alto, que foi o segundo, nenhum deles desenvolveu interesse individual, né? Ou seja, chegou pelo menos na terceira fase. Todos eles, o que diferenciou dos demais foi o fato de eles terem habilidades, que eu vou dizer três, basicamente, mais evoluídas do que as dos outros. A primeira delas foi a capacidade de se autorregular, que é justamente isso, desenvolver, conseguir se autoavaliar e desenvolver novos hábitos, por exemplo, ou novas estratégias, para entender que alguma coisa está acontecendo errado, mas que ele pode mudar, mudando as atitudes, ele pode mudar o resultado do que ele tem à sua frente, né? Então, a capacidade de se autorregular, locus de controle interno, ou seja, se entender como parte do problema, e as crenças de autoeficácia, né? Então, isso a gente observou, foi muito nítido, assim, os que conseguiram desenvolver mais, e eu concordo quando o Rodrigo, né, pergunta assim, a gente não consegue desenvolver e manter o interesse dos alunos alto o tempo inteiro. Eu acho que o grande desafio é justamente a gente não fazer com que eles se desinteressem, porque aí se eles ficam na base daquela pirâmide, aí o jogo está perdido. Se de alguma forma a faísca está acesa, é mais fácil manter o engajamento de alguma forma, né? Então, a gente realmente estudou isso, analisando como eles percebiam a carga de trabalho. A gente utilizou uma escala para medir isso daí. Se você quiser, depois eu posso te passar, né? E utilizou algumas escalas também para validar esses três construtos que eu te falei, para realmente validar se o que a gente estava entendendo como autorregulação era autorregulação, autoeficácia e locus de controle. Do ponto de vista da apropriação teórica, foi bem complicado, né? Porque eu venho de computação e eu tive que mergulhar numa área que era um oceano, e era um oceano com conceitos muito divergentes. Mas eu tive a oportunidade, em 2015, fazer um intercâmbio num grupo de pesquisa que trabalhava com pesquisa qualitativa. Então, naquele grupo, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eram de diferentes áreas, principalmente da área de psicologia. Então, eu fui aprendendo, eu fui me guiando, eu tive como ser mentorada, né? Assim, eu tive mentores que puderam me ajudar a entender que a gente não existe uma verdade universal, né? Por exemplo, o que é motivação? Existem diferentes teóricos que explicam o que é motivação. Uns que explicam que motivação é interesse, outros que interesse é uma coisa à parte,
mas que a gente precisa amadurecer para entender que é aquela linha que a gente entende, enxerga o mundo e estudar bem aquele pressuposto teórico, né? Então, eu acho que foi um processo natural dessa experiência que eu tive no intercâmbio, que me ajudou bastante a conseguir beber de outros oceanos. Eu acho que é uma grande dificuldade da gente que pesquisa educação e computação trabalhar com esses estudos de fronteira, que não são só computação, mas que envolvem várias áreas, né? E de oceanos que a gente tem que beber um pouco para que a gente possa entender, porque a realidade, ela é assim, ela não é fragmentada, ela é cheia de outras coisas, que a gente não pode ser reducionista demais e achar que só sabendo computação e tecnologia a gente vai resolver problemas da computação, né? Então, não sei se eu te respondi. Faltou alguma coisa em relação a emoções, eu acho. Pessoal, Não, pode continuar, Bosco. não, só ia agradecer a sua colocação, é muito interessante. E aí, eu queria fazer uma última pergunta, que é como que esse trabalho se modificou quanto professora? Eu acho que um trabalho qualitativo, e a gente discutiu isso em uma das palestras há algumas semanas atrás, ele impacta justamente da forma com que eu, como pesquisadora, fui impactada, né? À medida que eu tive um olhar externo sobre uma experiência difícil que um professor estava tendo em conduzir uma disciplina com 50 iniciantes, eu fui tendo sensibilidade para entender como é complexo aprender programação. Algo que para a gente é super simples, às vezes, no primeiro momento, assim, mas explicar esse conceito é a coisa mais simples do mundo. Para mim, esse estudo me mudou em muitos aspectos, porque eu fui entendendo como a coisa é holística, ou seja, é um conjunto, é uma combinação de vários elementos. Aquela figurinha que eu mostrei de pesos e contrapesos, até então ele não tinha aparecido na minha cabeça. Eu achava que eu tinha que entregar a informação, que o aluno ele tinha que estudar e que tudo ia funcionar corretamente como eu imaginava. Mas eu fui percebendo que o que o professor dizia e como ele planejava com a melhor das intenções, às vezes era interpretado de uma forma totalmente diferente pela turma, né? Não por causa só de como a informação era passada, de ruídos de comunicação, mas por causa dessas crenças que cada um tem, né? Sobre quem a gente é, como a gente interpreta o mundo, o que é que a gente acha que pode, que é capaz, como a gente se compara, se julga em relação aos outros. Então, com certeza, eu passei a ser uma educadora diferente, sabe? Com um olhar um pouco mais holístico para o que é, quem é o meu aluno, né? E o que é aquela situação, aquela experiência de aprendizagem que eu estou tentando mediar, né? Não conduzir, mas mediar. Pessoal, infelizmente a gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas. Eu sei que o assunto é muito interessante. Eu vou passar a palavra para o Wendel agora, mas as perguntas de vocês vão estar no chat. Depois eu vou mandar as perguntas para a Pasqualini e ela pode endereçar a vocês pessoalmente, ok? A gente tem mais uns 15 minutinhos, então vamos tentar ser mais conciso para atender mais pessoas. Vai lá, Wendel. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Boa tarde, Sim. professora. Boa tarde. Eu trabalho com ensino de programação em vários níveis, né? Tanto do ensino técnico quanto do ensino superior. Há algum tempo eu venho trabalhando também com ensino de programação para crianças e adolescentes. A minha pergunta é relacionada a qual idade, né, seria interessante começar a iniciar as crianças para o ensino de programação. A gente sabe que existem várias plataformas hoje para ensino de programação para crianças, né, como Code.org, os clubes de programação e a linguagem Scratch. Então, eu queria saber a sua opinião sobre esse tema. Perfeito, professor. Obrigada pela pergunta. Eu vou responder não necessariamente como resultado do estudo, desse estudo especificamente, mas também da minha experiência com projetos de extensão ensinando programação em escolas públicas, né? Então, o que a gente percebeu ao longo dos anos é que a idade, pelo menos na realidade que a gente tem aqui nas escolas públicas da Paraíba, é que a idade talvez mais adequada, que a gente consegue ter mais acesso para explicar e desenvolver competências, por exemplo, de pensamento computacional a partir de 11 anos.
no ensino médio, a gente iniciou com o ensino médio, a gente via que por causa das metas que eles tinham de Enem, era muito difícil conseguir manter uma rotina e uma agenda de objetivos pedagógicos que conseguissem ser cumpridos. Então, a gente deu um passo para trás e começou a atuar no ensino fundamental 2 com alunos do 6º ano. Então, hoje em dia, a gente consegue perceber, a gente tem um projeto já de 1 ano e meio e a gente conseguiu ver muita diferença começando a trabalhar com alunos de 11 anos. Excelente, temos tempo. Professora Fátima Brandão, se você quiser fazer a sua pergunta. Professora Temos Fátima. tempo. Estão me ouvindo? Agora estamos. Oi, professora. Olá, fico muito feliz de vê-los e essa turma aí militante da educação, muito bom. E também parabéns pelo trabalho, fico muito feliz de ver que essa questão das emoções, né, da dimensão emocional, ela vem, então, com força, né, dá um embasamento teórico, né, para aquilo que a gente, do desafio que hoje com a pandemia só dá nós, né? Com certeza. Então, eu fiquei assim, né, nessa noite, né, revendo, né, a literatura, né, do que foi colocada pelo grupo e do seu trabalho me chamou a atenção essa escala, né, primeiro, se é uma escala, né, essa é uma pergunta, se esse fundamento teórico ele se propõe a ter uma medida de escala, e se existe, se foi, certamente, né, possivelmente foi analisado a relação da escala do domínio afetivo, né, com as fases do desenvolvimento do interesse. Né? Porque você falou bem colocou no final, né? A questão do interesse é multidimensional, e nós precisamos, então, compreender esse fenômeno, porque, de fato, é um fenômeno individual, como você mesmo colocou, então, o nosso desafio, enquanto grupo, seria promover em escala, né? Porque quando a gente fala de atender aos interesses individuais, muito próprio nessa abordagem à distância, né? A gente precisa, então, de superar o desafio dessa questão da motivacional ao longo do processo. E você, então, esse seu trabalho, ele evidencia essa questão, porque o professor faz o planejamento, ele tem também uma motivação, o próprio professor tem a sua motivação inicial, então a escala motivacional é essa escala que você... Que, na verdade, eu não estou dizendo que é escala, né? Essa é a minha pergunta, minha dúvida. Né? Essa questão das fases do interesse, ela também se aplica ao professor. Então, é importante também a gente... assim, a minha contribuição de provocação para o grupo é porque a gente, historicamente, tem olhado muito a questão da aprendizagem. Então, a psicologia se debruça com a questão da aprendizagem. E a educação se debruça na questão do ensino. Né? E a ruptura do modelo, né, em que a gente entrega a autonomia para o aluno, ela precisa trazer o foco do professor como um indivíduo que também tem sua escala de motivação, de interesses, né? Fases, e que isso também tem impacto na efetividade do ensino. Então, a minha pergunta foi essa, né, que eu já formulei por escrito, que seria se houve uma análise dessa taxonomia do domínio emocional com a proposta das fases de interesse. Sim, a roda das emoções, ela não é uma escala, professora Fátima, ela é um instrumento que é utilizado para padronizar como você é capaz de externar suas emoções, né? Então, a emoção, ela é
uma reação a algo que pode ser visto, digamos assim, né? Diferente de um sentimento. Então, para que a gente não se baseasse apenas em autorrelatos e perguntasse assim, o que é que você sentiu? Porque como é que essa roda das emoções ela foi utilizada? No início de cada aula, o observador estava presente na aula. No início, ele entregava uma folha contendo um conjunto de perguntas e dentre esses itens estava a roda das emoções. Então, os participantes do estudo, ao longo da aula, eles iam descrevendo algumas coisas, até mesmo no final da aula, e eles iam apontando emoções que emergiam diante de circunstâncias que naquela aula poderiam acontecer. E por que eles se sentiam daquela forma. Então, foi uma forma de a gente padronizar, para que quando eles dissessem raiva, eles estivessem pontuando, todo mundo estava pontuando raiva. Eu não entender que raiva, por exemplo, era uma coisa e o participante B entender que era chateação. Então, existia raiva. Ele tinha que escolher raiva. Ou tristeza, ou e assim por diante. Ou ansiedade, ou frustração. Então, era algo que acontecia muito, por exemplo, frustração. Estado, né? É um estado, né? Não é um sentimento, é uma emoção. Então, a gente fez, inclusive eu tenho, não deu tempo, obviamente, mas a gente tem um mapa das emoções de cada participante. E aí, como é que a gente fazia essa relação com o framework teórico das 4 fases? O framework, ele aponta que não determinadas emoções, mas que existe uma predominância de haver emoções mais positivas ou negativas, dependendo da fase do desenvolvimento do interesse. Então, pode até acontecer de você ter um interesse bem desenvolvido por algo e você ter emoções negativas em relação a isso, porque estar interessado não significa dizer que você sempre vai ter emoções sempre positivas, porque isso às vezes demanda algo, esforço, energia que você às vezes não tem para fazer. Então, foi esse mapeamento que a gente fez, olhando se sempre eles tinham emoções mais positivas ou elas também transitavam entre positivas e negativas e olhando para um modelo para tentar encaixar se o que o modelo dizia das emoções casava com o estado que a gente estava descrevendo, né? Então, por exemplo, na segunda fase, as emoções elas são mais positivas. Então, era uma forma de a gente triangular. Se esse aluno, se esse participante, a gente está descrevendo que nesse momento ele está na fase 2 do desenvolvimento de interesse, as emoções dele predominantemente precisam ser ou deveriam ser positivas. Então, era uma forma da gente validar. A segunda pergunta, professora Fátima, eu acho que eu não lembro mais qual foi. De afetivo, né? Do domínio afetivo, né? Porque lá no Bloom a gente tem já, né, definido essas fases, né? Fase de você estar aberto a algo, né? Depois você responder a algo, que eu vi que é o que você chama de engajamento, né? Existe uma certa relação do desenvolvimento do interesse com a dimensão emocional. Sim, sim. Inclusive, na primeira fase, o interesse ele é uma emoção. Para alguns teóricos, ele é simplesmente uma emoção, porque não existe conhecimento. A cognição aí, que é representada também por conhecimento, ela não existe, porque você não se aproximou, você não se envolveu com o objeto. Pois é, essa relação da emoção com a dimensão cognitiva também ela tem interferência, né? Sim. Mas, de qualquer maneira, a gente tem uma relação, uma taxonomia do domínio afetivo que já nos ajuda a compreender esse fenômeno. Né? Sim. Sim. É só para saber se essas quatro fases, se já foi estudada essa relação com as 5 dimensões de Bloom. De Bloom. Né? Eu não conheço, professora, eu não posso dizer que não existe, mas eu não conheço nenhum estudo que tenha feito a relação de desenvolvimento de interesse nesse modelo de Heide e Henniger com a taxonomia de Bloom, né, que já foi revisitada diversas vezes, né, inclusive a taxonomia foi evoluindo. Na verdade, do Bloom e Mazia, né, que é a dimensão emocional.
Mas, enfim, eu gostei bastante, parabéns, eu acho que isso já nos ilumina, né, para a gente fazer o que eu acho que aqui na UNB a gente teve, quando eu estava no decanato, essa questão da gente construir uma política de acolhimento, né? E o acolhimento tem a ver com esse engajamento do aluno. A gente tem uma evasão muito grande no primeiro ano dos cursos de graduação em geral. Alguns cursos mais, outros menos, que também se aplica à nossa área. E tem a ver com isso, essa dimensão emocional. Eles mudam, eles saem do ensino médio e entram para a universidade, eles são calouros. Hoje eu estou ministrando aula para calouro, eu dou aula para calouro e dou aula para... A gente percebe muito isso, né? Os cursos introdutórios, eles têm, assim, no início, uma motivação muito grande e no final do primeiro semestre, no final do segundo semestre, uma evasão muito grande que tem a ver com essa questão afetiva. Exatamente. Aspectos humanos, não só emoções. As emoções, elas refletem essas crenças, esses valores que a gente tem, às vezes, sobre si mesmos, né? É justamente uma expressão, uma manifestação das crenças que a gente tem, né? Como essas que eu citei, mas outras também existem, né? Mas essa dimensão afetiva, emocional, ela é muito importante para que a gente possa sustentar em algum grau, né? Como o Rodrigo perguntou, a primeira pergunta, assim, como é que a gente faz, já que é impossível manter todo mundo interessado, né? Mas pelo menos a gente calibrar, é bem desafiador, porque seria muito bom a gente ter um termômetro, né? Para saber o aluno está frustrado, tantos alunos estão tristes, né? Exato. Mas não existe, por exemplo... Para o professor, ele ir adaptando o processo de ensino a partir desse feedback também, né? Por isso que eu disse que no mundo ideal eu tenho todas as respostas, no mundo prático... Mas eu acho que a gente tem condição de contribuir bastante, já dá para contribuir bastante, né? Inclusive, tendo esse olhar para pequenas mudanças que a gente é capaz de fazer, não é? E aí a gente vai mudando um pouquinho aqui, mudando um pouquinho ali, e vai afetando alguns alunos positivamente. Parabéns, obrigado. Muito obrigada, professora. Parabéns ao grupo, a todos. Feliz em revê-los. Eu aqui fico feliz também, uma honra, professora Fátima, reencontrá-la. Me tiraram aqui do cantinho. Pessoal, eu vou agradecer a participação de todos. Infelizmente, a gente poderia ficar falando bastante aqui, mas a gente teve um compromisso com o horário. Quero agradecer a participação de todo mundo. Infelizmente, nem todas as respostas puderam ser respondidas. Alguns estão aqui no chat, eu vou enviar diretamente para a professora Pasqualini. Depois, se ela quiser endereçar ao Heitor, eu acho que a Lúcia Pacheco também fez perguntas, tem algumas outras aqui. Queria agradecer a professora Pasqualini pelo excelente trabalho. Avisos importantes, daqui 2 dias a apresentação na íntegra vai estar no nosso canal do YouTube, tá? Então confiram lá. O Esdras colocou aí o link para vocês enviarem os trabalhos que vocês acham interessantes, que vocês apresentaram. Então, por favor, submetam para a gente ter mais opções de escolha, ok? E é isso, pessoal. Valeu. A gente se vê na próxima quarta-feira. Muito obrigada mais uma vez. Quantos centímetros a tua mesa fez em Bolonha? Quantos centímetros a torre da sua mesa tinha em Bolonha? Eu não contei, Rodrigo. Só último aviso, nosso próximo Jack Live, o professor Wendel Gerardo, senão ele fez uma pergunta agora. Então, semana que vem, quarta-feira, 3 horas, estaremos aqui novamente. Um abraço. Um abraço, pessoal. Obrigada pela oportunidade. Gente, obrigado.